O campo unificado, a ciência da interconexão universal. Desde o início dos tempos, o ser humano tenta entender sua ligação com o universo. Culturas antigas, tradições espirituais e filosofias orientais sempre apontaram para uma verdade profunda: tudo está conectado. Mas foi apenas no século XX, com o avanço da física moderna, que a ciência começou a se aproximar desse mesmo mistério. Uma das teorias mais ousadas e transformadoras da física contemporânea é a do campo unificado, que propõe que todas as forças da natureza, gravidade, eletromagnetismo, forças nucleares, são manifestações de uma única realidade subjacente. Mais do que uma teoria matemática, essa ideia se transforma em uma ponte entre o visível e o invisível, entre o material e o espiritual. Ela nos leva a repensar nossa separação ilusória do todo e convida a uma nova percepção, a de que o universo não é uma coleção de partes isoladas, mas uma única dança energética interligada, onde cada elemento influencia o todo. E essa percepção não é nova. Nas antigas tradições vedantas, no budismo e no taoísmo, a interdependência entre todas as formas de vida sempre foi central. O conceito hindu de Brahma, por exemplo, descreve uma realidade última, onipresente e indivisível, da qual todas as coisas emergem e para a qual todas retornam. Esse mesmo entendimento aparece no Tão chinês, que representa o fluxo natural do universo, onde tudo está em constante transformação e equilíbrio. Ao integrar essas sabedorias milenares com a ciência moderna, percebemos que o campo unificado é muito mais do que uma abstração teórica, ele é a própria estrutura da realidade. David Bohm, físico teórico e colaborador de Einstein, propôs o conceito do ordem implícita, um campo mais profundo e invisível que dá origem ao mundo físico. Segundo ele, o que percebemos como separado é, na verdade, projeções superficiais de uma totalidade indivisível. Cada partícula, cada ser, cada pensamento, seria uma expressão temporária de um todo maior, eternamente presente e consciente. Essa visão é reforçada por experimentos como o entrelaçamento quântico, onde duas partículas podem permanecer conectadas mesmo a vastas distâncias, influenciando-se mutuamente de forma instantânea. Isso sugere que o espaço e o tempo não são barreiras para essa interconexão, o que desafia completamente nossa lógica tradicional. Em termos espirituais, isso equivale a dizer que tudo o que fazemos, pensamos ou sentimos reverbera no campo e afeta o conjunto. Rupert Sheldrake, biólogo e pesquisador, introduziu a teoria dos campos mórficos, que propõe que existe uma memória coletiva da natureza, como uma espécie de banco de dados universal que armazena padrões de comportamento e forma. Esses campos, segundo ele, orientam a formação da matéria e da consciência, permitindo que informações sejam transmitidas não apenas geneticamente, mas também energeticamente, por ressonância. Essa ideia amplia ainda mais o conceito de campo unificado, colocando nele uma dimensão informacional e evolutiva, onde tudo o que foi vivido ainda ressoa no presente. Assim, o campo unificado deixa de ser apenas um modelo físico e passa a ser uma realidade experiencial. Sentimos sua presença em momentos de profunda intuição, em estados de meditação, em experiências místicas onde a separação se dissolve e uma sensação de unidade toma conta. A ciência, ao se debruçar sobre os mistérios quânticos, começa a reconhecer que a consciência talvez não seja um subproduto do cérebro, mas uma propriedade fundamental do universo. Isso implica uma inversão radical. Ao invés de sermos pequenas consciências isoladas navegando num cosmos inerte, somos expressões locais de uma consciência cósmica, como ondas surgindo da superfície de um mesmo oceano invisível. Essa mudança de paradigma não é apenas teórica, ela tem implicações práticas, afetando nossa saúde, nossas relações, nosso modo de viver e até mesmo nossa ética coletiva. Se estamos todos conectados por um campo invisível, então ferir o outro é, em última instância, ferir a si mesmo. Amar, curar e compreender o outro se torna uma forma de ressoar em harmonia com o todo. A ciência e a espiritualidade, juntas, começam a construir não apenas um novo conhecimento, mas uma nova humanidade. A teoria do campo unificado surge como uma extensão da física quântica e da relatividade. Desde Einstein, que passou os últimos anos de sua vida tentando unir todas as forças fundamentais em uma única equação, essa ideia ronda os bastidores da ciência. Mas foi com os desenvolvimentos na física das partículas e na teoria das cordas que ela ganhou novas formas. A física quântica revelou que, no nível mais profundo da matéria, tudo é energia. Átomos não são bolinhas sólidas, mas vórtices de possibilidades,
campos de informação vibrando em estados de superposição. Quando você observa algo, você o colapsa em realidade. Isso significa que o observador influencia o observado, e que a consciência pode estar intrinsecamente conectada ao tecido do universo. Não somos apenas corpos olhando para o mundo, somos extensões do próprio campo que dá origem ao mundo. E o que isso quer dizer, na prática? Significa que cada pensamento, emoção ou intenção que emitimos tem o potencial de afetar não apenas a nossa realidade interna, mas também o campo coletivo em que todos estamos imersos. No âmago da teoria do campo unificado está a ideia de que tudo que existe emerge de um mesmo substrato vibracional, uma matriz cósmica invisível que contém a totalidade da informação do universo. É como se estivéssemos todos conectados por um oceano quântico de pura potencialidade, e cada um de nossos atos, por menores que pareçam, gerasse ondas que repercutem nesse oceano. Isso também levanta uma questão essencial: se a consciência influencia a matéria, qual é o verdadeiro papel da mente na construção da realidade? Diversas linhas de pesquisa já apontam que estados mentais coerentes, como a meditação profunda ou a visualização focada, podem alterar padrões biológicos e até mesmo influenciar sistemas físicos. Isso coloca a mente humana como uma interface direta com o campo unificado, não como mera espectadora, mas como coautora da realidade manifestada. A teoria das cordas, que propõe que as partículas fundamentais não são pontos, mas pequenas cordas vibrantes, reforça essa visão de um universo essencialmente musical, onde diferentes frequências de vibração geram diferentes formas de matéria e energia. Tudo vibra, tudo ressoa. E se tudo vibra, então a harmonia entre nossas frequências internas e o campo universal pode ser a chave para acessar estados ampliados de consciência, intuição profunda e sincronicidade com os fluxos naturais da vida. Isso ecoa as antigas doutrinas espirituais que falavam da música das esferas ou da vibração primordial que sustenta o cosmos. No fundo, ciência e espiritualidade parecem apenas estar descrevendo o mesmo fenômeno a partir de perspectivas diferentes, a realidade como uma grande dança energética, onde cada ser é uma nota, e o campo unificado é a partitura invisível que mantém tudo em perfeita sincronia. Essa compreensão não apenas redefine nosso lugar no universo, mas também desperta em nós uma responsabilidade cósmica, a de cuidar da própria vibração, pois ela é parte ativa da melodia universal. É aqui que entra o físico David Bohm, um dos primeiros a propor uma visão mais holística do universo com sua teoria da ordem implicada. Para Bohm, o universo visível é apenas a ordem explicada, ou seja, a manifestação externa do que está oculto em níveis mais profundos. Existe uma ordem implicada e invisível que organiza toda a realidade, como se o universo fosse um grande holograma. Nesse modelo, cada parte contém o todo. Isso nos faz lembrar de tradições espirituais como o hermetismo, que já afirmava: assim como é acima, é abaixo. Bohm via o campo quântico como uma totalidade indivisível, em que tudo se move em unidade. Separações são apenas ilusões causadas pela limitação da percepção humana. Essa ideia ressoa profundamente com o que mestres espirituais têm ensinado há milênios, que estamos todos conectados, não apenas energeticamente, mas estruturalmente, como fragmentos conscientes de um mesmo ser. O mais fascinante na proposta de Bohm é que essa ordem implicada atua como um campo de informação não local, onde tudo está simultaneamente presente em tudo. Isso significa que, em vez de pensar a realidade como um espaço-tempo linear, devemos imaginá-la como uma estrutura interpenetrada por múltiplas camadas de informação que se revelam conforme o nível de consciência do observador. E aqui está o posto-chave: quanto mais expandida a consciência, mais camadas da ordem implicada podem ser acessadas. Esse entendimento encontra respaldo não apenas na física quântica, mas também em estudos de estados alterados de consciência, experiências de quase morte e vivências místicas profundas. A realidade deixa de ser um palco fixo e passa a ser um processo em fluxo, onde a matéria é apenas a ponta do iceberg, e o campo informacional, invisível, porém real, é quem orquestra tudo por trás das cortinas. A mente, nesse contexto, não é um produto do cérebro, mas um campo em si mesma, capaz de acessar essa ordem profunda, onde tempo, espaço e separação se dissolvem em pura unidade. A visão de Bohm nos convida a abandonar o paradigma mecanicista, que enxerga o mundo como uma máquina composta por partes isoladas e separadas. Ele propôs que devemos compreender a realidade como um fluxo contínuo, uma totalidade dinâmica em que cada elemento está intrinsecamente conectado e influencia o outro em tempo real.
Imagine um oceano de energia viva e consciente, onde cada gota se comunica com o todo em um diálogo constante e interdependente. Essa não é apenas uma metáfora poética, mas uma descrição fundamentada nos princípios da física quântica e nas consequências diretas das equações que regem o comportamento das partículas e dos campos subatômicos. Para Bohm, a separação que percebemos é uma ilusão criada pelos limites da nossa percepção e linguagem. Na verdade, existe uma unidade subjacente, um campo indivisível de energia e informação que permeia toda a existência. Bohm também sugeria que a consciência não está confinada ao cérebro físico, mas é parte integrante do campo quântico que envolve tudo. Isso implica que a consciência é um fenômeno fundamental do universo, não um mero subproduto da matéria. Essa perspectiva aproxima perigosamente a ciência daquilo que as tradições espirituais milenares chamam de campo divino, mente cósmica ou espírito universal. Em outras palavras, a física quântica deixa de ser apenas uma ferramenta para entender as propriedades da matéria e passa a ser um portal para compreender a natureza da consciência e o significado profundo da existência. Essa mudança de paradigma abre espaço para uma nova ciência, uma ciência da totalidade, que une o externo e o interno, o objetivo e o subjetivo, o físico e o espiritual. Além disso, essa visão de Bohm impacta diretamente a maneira como compreendemos a vida e o universo. Se tudo está interligado em um campo único, nossas ações, pensamentos e intenções ressoam muito além do nosso corpo físico, influenciando o campo coletivo e, por consequência, a realidade à nossa volta. Isso significa que o observador não é um agente passivo, mas um participante ativo no tecido da criação, capaz de alterar a estrutura da realidade com sua consciência focada. Essa compreensão redefine o papel do ser humano no cosmos. Não somos apenas espectadores, mas co-criadores conscientes, responsáveis pela harmonia ou dissonância do todo. Portanto, a física quântica e a visão de Bohm apontam para uma revolução no conhecimento humano, onde ciência e espiritualidade se encontram, e onde o entendimento do campo unificado pode ser a chave para a transformação pessoal e coletiva. Paralelo à visão holística de Bohm, surge um outro pesquisador revolucionário, Rupert Sheldrake, que propôs a teoria dos campos mórficos, uma hipótese ousada que desafia as explicações tradicionais da biologia e da consciência. Segundo Sheldrake, existe um campo invisível e dinâmico que molda a forma, o comportamento e o desenvolvimento de todos os sistemas vivos, desde células e organismos até sociedades inteiras. Esses campos mórficos funcionam como um reservatório de informações coletivas, acumulando padrões de organização e hábitos que se repetem ao longo do tempo e que são compartilhados por membros de uma espécie ou mesmo por sistemas complexos. A analogia que Sheldrake usa para explicar esses campos é bastante ilustrativa. Assim como os campos magnéticos organizam limalhas de ferro em formas específicas, os campos mórficos organizam estruturas biológicas, comportamentos e até padrões mentais, funcionando como moldes invisíveis que guiam a evolução da forma e da consciência. Essa teoria sugere que a memória e a informação não estão confinadas ao cérebro ou ao DNA, mas são distribuídas e armazenadas em um campo energético que transcende o espaço e o tempo. Isso explica fenômenos intrigantes como o fato de filhotes de animais nascerem com comportamentos instintivos que jamais aprenderam diretamente, ou como ideias e descobertas científicas possam surgir simultaneamente em diferentes partes do mundo, sem uma conexão direta entre os indivíduos envolvidos. Para Sheldrake, esses campos mórficos não apenas organizam o físico, mas também atuam no nível da consciência coletiva, funcionando como um tipo de memória universal que influencia o comportamento e o desenvolvimento individual e coletivo. Essa noção está em sintonia com a ideia junguiana do inconsciente coletivo, mas traz para o debate uma base potencialmente científica, conectando os conceitos espirituais às descobertas modernas em biologia, física e psicologia. Além disso, a teoria dos campos mórficos sugere que o aprendizado e a evolução não dependem exclusivamente da transmissão genética, mas também de um processo de ressonância mórfica, uma espécie de influência vibracional que permite que sistemas similares sintonizem e se ajustem uns aos outros através do tempo e do espaço. Isso significa que, quando um comportamento ou padrão se estabelece em um grupo, ele se torna mais fácil de ser adotado por outros, acelerando processos de adaptação e mudança evolutiva. Assim, o campo mórfico pode ser entendido como uma espécie de rede invisível de informações que conecta toda a vida, fornecendo uma base para a interconectividade que tanto Bohm quanto as tradições espirituais sempre defenderam.
Essa visão expande profundamente o entendimento científico da realidade, apontando para um universo vivo, inteligente e integrado, onde o físico e o etéreo coexistem e se influenciam mutuamente de maneira inseparável. Quando unimos as ideias de David Bohm e Rupert Sheldrake, revela-se um panorama fascinante que ressignifica nossa compreensão do universo. Ele deixa de ser um mero conjunto de partes isoladas para se tornar um organismo vivo, inteligente e profundamente interligado por campos sutis de informação. A ordem implicada proposta por Bohm, que descreve a estrutura quântica invisível que sustenta a realidade, e os campos mórficos de Sheldrake, que explicam os padrões de memória, forma e comportamento que emergem dessa estrutura, não são teorias concorrentes, mas sim complementares, duas faces da mesma moeda que explicam diferentes níveis da mesma totalidade. Essa integração rompe o paradigma dualista que separa matéria e espírito, corpo e mente, ciência e religião, ao mostrar que esses elementos são manifestações de uma única realidade integrada e dinâmica. Esse modelo propõe que o universo funciona como um campo contínuo de energia e informação, onde cada parte reflete e está em ressonância com o todo. Conceitos tradicionalmente associados ao misticismo, como aura, campo energético, sincronicidade e intuição, ganham uma nova roupagem científica, transformando-se de crenças abstratas em fenômenos observáveis e modeláveis. A aura, por exemplo, pode ser vista como uma manifestação do campo mórfico que envolve e interage com o corpo físico, enquanto a sincronicidade passa a ser compreendida como reflexo das conexões profundas entre eventos aparentemente desconexos, ligados pela ordem implicada do universo. Essa abordagem traz para a ciência aquilo que por muito tempo esteve restrito ao âmbito do espiritual, permitindo uma compreensão mais abrangente e integrada da realidade. Mais ainda, essa síntese possibilita observar que o corpo, a mente e o espírito não são entidades separadas, mas expressões interdependentes da mesma energia fundamental. A física deixa de ser apenas a descrição do mundo externo e se torna uma ponte para explorar o mundo interno da consciência, abrindo espaço para novas ciências da consciência, da intuição e da percepção expandida. Estudos experimentais começam a revelar efeitos da consciência sobre a matéria, enquanto a matemática e a física quântica modelam estruturas que se encaixam perfeitamente com as ideias de campo e interconectividade propostas por Bohm e Sheldrake. Esse avanço sinaliza uma revolução epistemológica que pode mudar profundamente a forma como nos relacionamos com o mundo e com nós mesmos, nos convidando a reconhecer nossa responsabilidade e poder como parte viva e consciente do cosmos. E é exatamente essa convergência entre ciência e espiritualidade que sinaliza o despertar de uma nova era de entendimento humano, uma era em que os antigos paradigmas do materialismo científico rígido estão sendo profundamente questionados e expandidos pelas revelações da física quântica, da biologia energética e da psicologia transpessoal. Estamos vivendo um momento de transição, onde o campo unificado surge como o emblema mais potente dessa integração radical, representando a ideia revolucionária de que não existe separação verdadeira entre o eu e o universo, entre a mente e a matéria. Tudo está imerso em um mesmo campo de consciência vibrante e unificado. Essa noção transforma por completo a maneira como nos enxergamos, como nos relacionamos com os outros, com o meio ambiente e com o próprio sentido da vida, convidando a uma percepção ampliada que dissolve a sensação de isolamento e fragmentação. Esse campo unificado traz à tona a ideia de que somos, na verdade, extensões do cosmos, não entidades separadas flutuando em um espaço vazio, mas parte integral de uma teia cósmica viva, onde cada pensamento, emoção e ação reverbera e influencia o todo. A compreensão de que somos parte ativa e consciente desse vasto campo altera nossa responsabilidade individual e coletiva, promovendo uma nova ética fundamentada na interconectividade e no respeito mútuo. Assim, a ciência moderna, longe de afastar-nos do sagrado, nos aproxima dele, não mais como uma crença dogmática ou fé cega, mas como uma compreensão profunda, fundamentada em evidências e experimentações, da natureza essencial da realidade. Essa mudança de paradigma propicia o surgimento de um novo diálogo entre a ciência e a espiritualidade, onde ambos os campos se enriquecem mutuamente, oferecendo um terreno fértil para o florescimento de práticas transformadoras, terapias integrativas e modos de vida que valorizam a consciência expandida, a cura energética e o desenvolvimento integral do ser humano. O campo unificado, portanto, não é apenas um conceito abstrato ou uma teoria complexa da física, mas um convite para vivermos com mais consciência, empatia e alinhamento com a ordem profunda que rege o universo.
É a chave para uma revolução interna e externa, onde o conhecimento científico se torna um caminho para a sabedoria espiritual e para a verdadeira transformação do mundo e de nós mesmos. Chegamos, então, ao ponto onde a ciência e a espiritualidade se entrelaçam, mostrando que a separação entre matéria e consciência é uma ilusão que impede nossa compreensão plena da existência. O campo unificado, com suas profundas implicações, nos convida a abandonar velhos paradigmas fragmentados e abraçar uma visão de mundo integrada, onde tudo está conectado e interdependente. Essa perspectiva transforma nossa relação com o universo, revelando que somos mais do que simples observadores passivos. Somos participantes ativos da dança cósmica da vida. Ao compreender que somos parte de um todo indivisível, despertamos para a responsabilidade de agir com mais amor, consciência e respeito, sabendo que cada pensamento e ação reverberam em toda a teia da existência. Essa é a porta para uma nova era de consciência, onde ciência e espiritualidade caminham juntas, iluminando o caminho para uma vida mais profunda, autêntica e conectada com o mistério do universo.